sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Givanildo. Olá, professor Givanildo, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, e você? Ótimo, que bom. Melhor agora para a gente bater esse bate-papo. Conte a sua história. Quem é o professor Givanildo? O professor Givanildo, na infância, foi aquele menino tímido, residente de um município pequeno, de uma cidade de zona rural, com muitos irmãos, com uma vida de dificuldades, né? E o engraçado é que até na época de infância eu fugi um pouco da escola. Eu ia para a escola, depois de repente voltava para casa, e aí às vezes eu escondia, eu arrumava algum pretexto para não ir para a escola. Mas isso lá na infância, lá na pré-escola. E aí depois, meus pais sempre lembram disso para mim, e aí depois eu caminhei estudando também em escolas pequenas de zona rural, depois fui para uma escola da cidade, de um município que eu resido, né? E então, em meio a essa minha trajetória, eu acredito que por volta de quando eu estava lá no 7º ano, a gente chamava na época de 6ª série, e aí eu comecei a despertar sobre o que a escola poderia fazer na minha vida, sobre o que a escola poderia me transformar. E eu digo isso a partir de falas de meus professores. E eu tenho até hoje, carrego comigo até hoje algumas falas de uma professora minha, inclusive professora de matemática, que ela, desde aquela época lá, ela sempre incentivava que a gente pudesse enxergar na escola algo além do que ir ali para aprender apenas a ler e a escrever. Então, eu fui começando a criar esse olhar para que a escola pudesse me agregar algo além, como eu disse, apenas dessa parte mais científica, desse conhecimento. E então, a partir desse momento, que eu considero um dos pontapés inicial, eu comecei a reconfigurar os meus processos enquanto aluno em sala de aula, comecei a me dedicar ainda mais, comecei a participar de mais eventos da escola, de todas as naturezas, até de algum festival de dança que tinha na escola como eu estava, comecei a participar. Então, depois, vamos caminhando aí para ensino fundamental, ensino médio, e aí eu fui me identificando, eu fui criando aquilo, eu acho que eu quero ser professor, eu fui criando aquele desejo, de poder também ajudar outras pessoas, de também poder fazer com que outras pessoas pudessem enxergar essa escola, que fosse além de conteúdos. E aí foi onde, no ensino médio, também tive outros professores que também me inspiraram. Então, ao término do ensino médio, aí ingressei numa faculdade, fui fazer uma graduação em matemática, eu acho que até talvez inspirado pelaquela minha professora lá da 6ª série, Então, comecei a me encantar pela área da educação, pela área do ensino, e aí fiz inicialmente a formação, a graduação em matemática, e aí depois fomos para as especializações, fiz especialização também no ensino da matemática, mas eu gostava também daquela parte pedagógica da escola, daquela parte do diálogo, aquela parte onde a gente pudesse envolver mais os alunos. E aí eu fiz uma especialização também em gestão escolar e coordenação pedagógica, Depois aí em meio a esse tempo de pandemia, que impossibilitou a escola presencial, o ensino presencial, e eu me questionava como professor, e agora, como é que a gente vai caminhar? Então, nesse período também, eu fiz uma pós-graduação em metodologias ativas, ensino à distância e ensino remoto. Na verdade, justamente para mim responder muitos dos questionamentos e como é que, de fato, a gente ia seguir ensinando aí nesse período que não foi bom para a educação, que trouxe tantos agravos, E aí, claro, antes desse período, como eu estava falando na linha de pós-graduação, eu também fiz mestrado em Ciências da Educação, E aí, minha vida foi sempre de estudos. Eu ensino, mas eu acho que a gente nunca está pronto, eu acho que a gente sempre tem que aprender mais, eu acho que a gente precisa ressignificar os próprios saberes que a gente já tem,
Então, uma das coisas que eu penso muito enquanto professor é que a gente não é formado, vamos chamar assim, naquele termo, mas tu é professor, já formou, tu já tem graduação, tu já tem especialização, tu já tem mestrado. Mas eu acho que a gente se forma a cada dia, a cada curso que a gente faz, a cada formação que a gente participa. Isso ressignifica aquilo que a gente já tem de conhecimento e a gente agrega a partir disso e constrói novos olhares. Então, eu sou um eterno aprendiz, gosto muito disso, né? E aí tenho embarcado por vários outros cursos de longa duração, né? de pequena duração também, para justamente tentar sempre ressignificar esse meu olhar para a educação, esse meu olhar para a sala de aula. Então, claro que eu não vou dizer que foi fácil enfrentar aí os desafios para que eu pudesse consolidar essas ações no âmbito da educação, no âmbito do meu mundo acadêmico. Vários são os percalços, principalmente por sermos aqui da região Nordeste, onde as dificuldades parece que elas se centram muito mais aqui, inclusive ao acesso ao ensino superior, não é tão, como é que eu posso dizer, abrangente. As dificuldades foram e ainda são, aqui no Nordeste, principalmente nesses lugares pequenos, ainda há uma dificuldade em ter esse acesso ao ensino superior. Hoje bem menos, mas ainda persiste. E principalmente na minha época, eu considero aí 2007, principalmente esse período de 2007, 2011 mais ou menos, um período de muito desafio, porque na época, para que eu pudesse também me manter na faculdade, eu tinha que também, além de, claro, estar na faculdade, eu também já comecei a trabalhar como professor estagiário. E aí eu tinha que também já dedicar uma parte desse meu tempo para que eu pudesse também estar aí, como é que eu posso dizer, me dedicando também àquelas atividades de estágio, ao qual eu fui submetido na época. E, claro, eu tive muito apoio da minha família nessa minha trajetória. Eu considero muito, principalmente minha mãe, meu pai, sempre, inclusive, faço até uma ressalva aqui, eles analfabetos, mas sempre me incentivavam, sempre diziam, vá para a escola, o que eu puder fazer para você, a gente vai, tanto para mim quanto para meus irmãos, claro. Então, meus pais sempre foram incentivadores, eles sempre tinham essa visão, e têm, de que a educação poderia transformar a vida das pessoas. E eu acredito que eu sou um desses exemplos de transformação, porque no âmbito que eu vivia, nas condições que eu tinha, não eram condições tão favoráveis para que naquela época a gente pudesse resistir a todas essas dificuldades e aí concluir o ensino superior. E aí depois lutar pelas especializações, e aí em meio a isso, lutar pelo mestrado. Então, não foram lutas pequenas, não foram lutas fáceis, mas eu sempre tive perseverança, eu sempre perseverei para que hoje eu pudesse me tornar o professor que sou, a pessoa que sou. E não me arrependo de ter me dedicado, não me arrependo de ter abnegado de algumas coisas, de ter me isolado de algumas situações também para que eu pudesse me dedicar aos meus estudos. Eu acho que hoje eu sou o produto dessas minhas escolhas. E eu considero, nessa minha trajetória, como uma trajetória de um batalhador mesmo, que venceu muitos desafios, como eu disse, não pequenos, não fáceis. Então eu acho que esses são um pouquinho do professor Givanildo Melo. E, inclusive, na infância, muito tímido. Falar em público, para mim, não era fácil, não foi fácil. Inclusive, eu me destravei um pouco, justamente no contato de sala de aula com os alunos, onde eu aprendi a falar melhor, onde eu aprendi a perder aquela vergonha de falar na frente das pessoas, de falar no microfone. Eu lembro a primeira vez que eu peguei no microfone para falar, não saiu quase nada. Eu acredito até pela própria forma da escola que eu tive, que naquela época a gente não tinha um protagonismo, de ir lá na frente, de apresentar um trabalho, de expressar suas opiniões diante dos grupos. Eu acho que isso, claro, traz para a gente uma consequência dessa timidez, a gente fica um pouquinho mais fechado. E aí, quando a gente vai mais para o mundo do ensino superior, a gente precisa falar mais um pouco, a gente precisa expressar mais a nossa opinião, e eu acho que nesse momento a gente vai aí, lutando internamente, travando uma briga para que a gente possa ir quebrando essas amarras que faziam com que a gente
não se expressasse diante do outro. Então, assim, fui aquela criança tímida, né, que aí tinha vergonha, muitas pessoas, vergonha de falar, vergonha de estar lá na frente, mas hoje eu considero que já resolvi muitas dessas questões. Eu acho que hoje eu já consigo falar bem melhor na frente das pessoas, né? Lutei contra essas dificuldades e eu acredito que já rompi muitas delas. Então, eu acho que essa é um pouquinho da minha história. Uma história marcada por desafios, mas marcadas também por conquistas. Não é? Porque eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem aqui no Nordeste, claro, eu falo aqui, mas acredito que todas as pessoas, independente das regiões onde elas moram, né, uma coisa que precisa estar dentro da gente é a confiança na gente mesmo. É o querer, é ter aquele foco, aquele objetivo de dizer, eu quero, eu posso. E aí, quando você tem isso firmado em você, você vai enfrentando os desafios com a cabeça mais erguida. Né? Você baixa a cabeça agora, mas depois você levanta porque você sabe que você tem um propósito. Então, eu acho que isso é um pouquinho do professor Givanildo Melo, enquanto trajetória de vida. Eu admiro muito o que você falou sobre os seus pais, de serem analfabetos, e incentivou você a estudar. Isso é importante, muito importante, porque se não houvesse um incentivo, poderia ser que você não seria quem você é hoje, né? Com certeza. Como eu falei aí um pouco nessa trajetória, né, de infância, de não querer ir à escola, e eles aí insistiam, vai à escola, e aí às vezes tinha que ser um pouco mais duros, eu precisava ir, eu tinha que ir. Né? E aí depois dessa fase de infância lá, na minha fase já de ensino superior, todo o incentivo eu tinha deles, todos os estímulos eu tinha deles. E aí eles nunca deixaram de me apoiar, eles nunca deixaram de me incentivar. Né? Inclusive até hoje eles são idosos, mas até hoje eles se sentem felizes a cada conquista, eles sabem que parece que é um pouquinho deles também, essa conquista de um ensino superior, de uma especialização, de um mestrado, eles têm um pouquinho disso também, porque foi o estímulo deles. Parabéns para os seus pais, né? Agora, Givanildo, você pode falar um pouco sobre o projeto que você comentou, Bulas de Medicamentos para Aprender Matemática. Muito bem. Eu, enquanto professor, eu sempre me inquieto. Eu acho que eu inicio minha fala com você falando dessa minha inquietude. Eu acho que, assim, principalmente na matemática, claro que nas outras áreas também, mas trazendo esse diálogo aqui para a matemática, não é? Eu sempre achei que quando você parte de algo que é do seu convívio, de algo que você que está presente no seu ambiente, e quando você parte disso para construções de conceitos matemáticos, eu sempre acho que os avanços são gigantescos, são muito maiores. Eu acho que, assim, sei lá, o professor nos dias de hoje, abrir um livro, ler aquelas escritas, sei lá, copiar aqueles exercícios, eu acho que não se sustenta mais. Não se sustenta mais porque os nossos estudantes, eles estão muito mais dinâmicos, eles estão muito em um outro mundo, entre aspas. Esse mundo que eu quero dizer é esse mundo imerso na tecnologia, nas informações, na instantaneidade. E aí, muitas vezes, quando você leva algo que está muito monótono, que eles ficam muito assim, apenas de reproduzir, eu não vejo mais sentido nessa escola, por exemplo, de apenas reproduzir aquilo que já está. Eu sempre entendo que o conhecimento precisa ser muito dinâmico. E eu acho que quando a gente parte de situações que eles têm no seu convívio, quando a gente tenta problematizar algo que é da vida deles, eu acho que o conhecimento ele ganha sentido, aquele conteúdo ele ganha vida, e aí o envolvimento dos estudantes é muito maior. E claro, a aprendizagem que se firma, ela também se consolida de uma forma muito mais superior e muito mais envolvente para os estudantes. E aí, em uma das ações de sala de aula, eu me questionei, por quê? Porque na escola que eu trabalho, eu tenho muitos estudantes que têm seus pais que tomam remédio diariamente. Não é? E aí eu disse, por que não vincular a matemática a situações que eles têm dentro de casa? E aí eu disse, então, vamos fazer o seguinte, claro, primeiro eu pensei em quais possibilidades eu poderia vincular
a um conteúdo lá que eu estava desenvolvendo com os alunos, que era a questão dos múltiplos e divisores. Né? E aí eu disse, como é que a gente vai estar tentando associar isso a algo concreto? Então eu disse, vamos lá, para as bulas dos remédios. E aí conversei com a minha turma, disse, olha, a gente vai ter uma sequência de aulas onde eu vou precisar que vocês tragam bulas de remédio, dos remédios que os pais de vocês, que as famílias de vocês mais próximas usam. Então eu quero que vocês tragam para a sala de aula. E aí eu disse, de repente, se você não tiver na sua casa alguém que toma remédio, sei lá, procura uma tia, procura uma avó, procura aquelas pessoas que é do seu convívio, peça essa bula de remédio para a gente trazer. E aí, quando cheguei no outro dia na sala, estavam todos os alunos com bulas e alguns com muitas bulas. Alguns alunos trouxeram, inclusive, 6, 7 bulas lá de remédios. E eu disse, vamos lá, quem aqui não trouxe? E aí eu fui tentando, acho que teve uns 3, 4 alunos que não trouxeram. E aí aqueles que trouxeram mais compartilharam com aqueles que não trouxeram. E aí eu comecei a fazer questionamentos. E eu perguntava para que servia aquilo, se eles sabiam para que era, por que todo remédio vem. E aí uma das coisas interessantes é que quando eles abriam toda aquela bula, tem algumas que são muito grandes, né? Tem alguns que trazem muitas informações, muitas mesmo. E eles ficavam, por que tem tanta informação aqui? E eu acho que já foi uma das primeiras curiosidades deles, foi de perceber que tinha muitas informações naquele papel, dobradinho tão pequenininho, que quando abria, eles percebiam a grandeza daquele papel lá. Então, aí eu comecei a despertar a curiosidade deles para a questão dos medicamentos. E aí, é claro, fui para questões, por exemplo, para que serviam os medicamentos, se eles tomavam medicamentos. Os medicamentos a gente toma como? De qualquer maneira? Ou a gente precisa tomar um medicamento a partir de alguma orientação? Ou se ele só tem a orientação de um adulto de estar com dor de cabeça? Ou alguma coisa, dizer, professor, me dê um remédio. Inclusive, na minha sala eu já tive alunos que diziam, professor, estou com uma dorzinha de cabeça, me dê um remédio aí, você tem? Então, assim, é natural de muitos alunos perceberem que o remédio ele pode ser administrado assim, de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila, de qualquer maneira. E aí eu comecei, a partir das indagações, fazer com que os estudantes fossem percebendo que todas aquelas informações que estavam ali era para dizer, vamos falar de benefícios, mas também de trazer alertas para uma medicação que fosse mal administrada. E eu até brincando com eles, vocês sabiam que a diferença maior, claro, de um medicamento para um veneno é só a quantidade? E aí eles foram, a partir disso, com muitas perguntas lá. Então a gente foi logo tentando trazer essa parte do porquê a gente ia trabalhar com aquilo ali. Então quando eles foram, quando a gente discutiu muito sobre essas questões, aí depois eu disse, tem uma área aí na bula que ela traz uma informação também bem importante, essa que eu quero usar aqui na aula. E eu perguntei, localizem aí na bula de vocês, aonde é que vocês encontram, por exemplo, o modo de usar, como tomar essa medicação. E aí, de repente, todos foram lá procurar, alguns com dificuldades de achar diante de tantas coisas que tinham lá na bula, e aí levou até um certo tempo, mas aí quando encontraram, aí eu disse, então vamos agora para o quadro. Vamos escrever lá no quadro o nome do medicamento e como tomar aquele medicamento. Então aí os alunos iam lá, observando, cada um dizia o seu nome e olhava lá, tinha alguns medicamentos que estavam em ml, por exemplo, e aí a gente depois separou, a gente primeiro tentou fazer um grupo de estudantes que pudessem pegar aqueles medicamentos que estavam, por exemplo, dizendo tomar de 4 em 4 horas, tomar de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, e a gente foi identificando isso e nós fizemos a tabela. Mas, claro, que teve outros medicamentos que tinham uma administração diferente, que tinham doses diferentes, e isso também veio para as discussões. E aí depois eu fui lá questionando os estudantes por que não apareciam nas bulas, por exemplo, uma medicação para tomar de 9 em 9 horas. Né? Porque talvez não tinham lá que era para tomar de 7 em 7 horas, por exemplo. E aí eles ficaram observando e comparando com as dos demais colegas e realmente não estava lá constando. E aí depois eu fui fazendo uma reflexão para a questão do dia.
não é, do nosso dia, quantas horas tem o nosso dia. E aí depois a gente foi lá, tentei escrever lá no quadro o desenho de um relógio, para a gente estar vendo as 24 horas que nós temos. E aí eu fui levando eles a perceber que essa administração, que tem, por exemplo, esses intervalos de 4 em 4 horas, de 6 em 6 ou de 8 em 8, elas são mais frequentes porque elas são, na verdade, elas compõem para que possa ter uma administração do medicamento que ela corresponda a essas 24 horas do dia, para que esse ciclo desse medicamento seja fechado nessas 24 horas. E aí, é claro, levando o alerta que cada medicamento que tem o seu tempo precisa ser respeitado. Né? E aí foi onde a gente foi ver os perigos, caso alguém tomasse de maneira errada, sei lá, se estava lá de 4 em 4 horas, e se alguém de repente tomasse de 2 em 2, o que é que poderia acontecer? Surgiu várias e várias questões nesse sentido. Então, a partir dessa atividade, que teve assim vários momentos, um deles, depois de nós fazermos a tabela, foi estar refletindo sobre isso. E na sequência, foi a gente estar também fazendo a alusão a essas 24 horas do dia, com aquelas divisões que a gente poderia fazer para estar atendendo aqueles medicamentos. E aí depois eu fui falando com eles os conceitos do que era múltiplo, do que eram divisores, né? A gente foi tentando fazer algumas simulações lá, se uma pessoa fosse tomar esse medicamento por 5 dias, quantos medicamentos ele ia tomar, se fosse de 4 em 4 horas, depois se fosse de 6 em 6, de 12 em 12, e aí a gente foi trazendo para as questões mais de vamos dizer, dos conceitos matemáticos mais aplicáveis em sala de aula. Mas nós partimos de todas essas discussões, como aqui eu já falei, a partir da bula dos medicamentos, envolver os estudantes para que depois a gente pudesse estar trabalhando os conceitos de matemática dentro, né, da bula de medicamento. E eu posso lhe afirmar, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foram maravilhosas as aulas, na verdade, porque não só foi uma aula. Eu fiz mais ou menos aí um conjunto de 3, 4 aulas para a gente concluir, depois fazer exercícios, aplicar, né, fazer as simulações e permitir com que cada grupo, fiz trabalhos em grupos com os estudantes, permitir com que cada grupo pudesse apresentar os seus pontos de vista, pudesse apresentar para os demais como eles fizeram, o que é que eles concluíram, o que é que eles entenderam daquilo ali. E nessa sistemática aí, eu atrelo muito esse trabalho, que às vezes você acha que fazer um projeto tem que ser aquele documento extenso com várias páginas, aquela coisa cansativa que você tem que sentar, e eu acho que isso aí a gente precisa desmistificar. Eu acho que não é mais por aí. A ideia de projeto é você organizar uma sequência de aulas, né? Sejam lá 2, 3, 4, 5, ou quantas você acha necessário. É você vincular um conteúdo a outro, é você vincular uma ação a outra, é você colocar etapas ou você colocar ações que elas possam ser interligadas e, a partir disso, o aluno vá adentrando nesse processo de conhecimento e construindo aí a partir das etapas que você vivencia. Nesse caso das bulas, por exemplo, as ações mais intensas duraram 4 aulas, né? 4 dias com essa turma. Mas aí, o que é que acontece? Eu considero, dentro dessas ações, um projeto que foi desenvolvido com as turmas, porque eu tinha o meu objetivo. Eu sabia o que é que eu queria alcançar com meus estudantes. Eu tinha definido quais eram as etapas, né? Quais eram as situações que os alunos precisavam vivenciar para que eles pudessem adquirir aquelas habilidades que estavam ali propostas. Então, tentei aí, a partir desse trabalho, levar para um lado também mais transversal também, quando a gente foi debatendo as questões de medicamento, a importância dos medicamentos e tantas outras coisas mais que foram pertinentes lá para a fala. Mas eu acho que é isso, fazer projeto, né, desenvolver, vamos chamar aí a pedagogia do projeto, então os projetos nas nossas salas de aula, é a gente pensar em como é que a gente pode trazer aquele conteúdo a partir de uma situação do cotidiano dos alunos. Como é que a gente pode estar vinculando aquilo ao convívio dos estudantes? De que maneira? Então, no momento que você pensa nas maneiras, no momento que você vai pensando no que vai ser preciso e como você vai fazer, você já vai ali tentando organizar depois quanto tempo você vai precisar para estar fazendo ali. E quais são as ações que em cada um daqueles tempos
serão desenvolvidas. Então, eu acho que isso já é uma forma de a gente estar também trabalhando dentro da sala de aula, nessa perspectiva de projetos, de tentar resolver uma demanda, de tentar resolver alguma coisa a partir da vinculação dos conteúdos com uma situação do cotidiano dos estudantes. Qual era a série que você desenvolveu esse projeto? Eu desenvolvi esse projeto com os estudantes dos 6º anos. Lá nessa escola, eu ensino há 6 6º anos. Então, vamos dizer aí que eu contemplei por volta de uns 180, 190 alunos nessa ação. Porque aí foram para todas as turmas que eu trabalho nos 6º anos. Então, a cada aula, a cada conjunto de aulas, na verdade, e como eu sou professor de matemática, então nessa escola, minhas aulas geralmente são de 2 ou 3 aulas em cada dia para aqueles estudantes. Então, aí eu usei esse tempo em cada turma para que a gente pudesse ir firmando essa ação. E aí, chegando lá no final, eu pude perceber que os estudantes compreenderam com muito mais significado, não é? Ao passar de 2, 3 semanas, mais ou menos 2 semanas, eu já cheguei para os estudantes, já fiz alguma pergunta e eu sabia que eles respondiam de imediato aquilo. Então, assim, a própria avaliação feita nas questões que se referiam a esse conteúdo trabalhado, a essas habilidades trabalhadas, eles atenderam plenamente os objetivos. Você acha que esse projeto ele pode ser aplicado em crianças do 4º ano, 5º ano? Na verdade, eu acho que assim, a habilidade de cada professor em como vai tentar, não é, trazer para as discussões, como ele vai vincular os conteúdos, eu acho que pode sim, com certeza. Não é? Aí você vê como é que você vai tentar localizar para que ele caiba ali dentro das expectativas que devem ser desenvolvidas para o 5º ano, por exemplo. Não é? Assim como também você pode avançar para séries maiores. Não é? Desde que você intensifique as ações, desde que você planeje como você vai vincular esse conteúdo àquela situação. Porque, inclusive, até operações matemáticas, as operações básicas de matemática, a gente pode estar trabalhando, não é, a partir das informações que constam lá nas bulas de medicamento. Então, eu acredito que, assim, vai depender do olhar do professor, da sensibilidade dele em ver o material e tentar relacionar com quais conteúdos ele vai fazer aquele trabalho e quais são as ações que ele precisa estabelecer para que ele possa atender aos objetivos que ele lá traçou para aquela turma a partir da utilização desse material. No caso, as bulas dos medicamentos. Você acha que um projeto ele nasce pela necessidade mais do professor ou pela necessidade dos estudantes? E se tem uma hora certa para se fazer um projeto? Eu acho que assim, a sensibilidade do professor em perceber, ela é muito importante. Não é? Porque aí ele precisa verificar a forma como está sendo trabalhado. Tem correspondido? Não é? A forma como tem sido aplicadas as ações tem gerado aprendizagem para os estudantes? Porque quando a gente se depara com os obstáculos, aí a gente começa a tentar reescrever histórias, reescrever procedimentos para que a gente possa atender. Então, eu acho que assim, ela parte do olhar do professor em perceber as dificuldades ou necessidades dos estudantes. Então, o professor pode entender que aquela dificuldade está e achar que é porque ela existe e que não é muito a forma de como as coisas estão sendo postas. Mas ele pode ter a sensibilidade de entender que aquela dificuldade talvez precise de um olhar diferente, talvez precise de ações diferentes para que o estudante possa sair daquela condição. Então, a sensibilidade do professor, ela conta muito, mas ela parte do que ele olha, de qual é a dificuldade que o aluno tem, ou do que é que o aluno precisa, do que é que ele precisa colocar nas suas aulas para que o aluno se envolva mais, se engaje mais e vincule aquilo no seu cotidiano. Eu acho que é isso. E quando você diz assim, se existe etapa, se existe momento, eu acredito que todo momento é importante a ser considerado. Não é? Então, você terminou o conteúdo,
Você pode vincular outras ações que, inclusive, elas possam fazer algum recorte daquilo que já foi trabalhado. Ela pode fazer algum link de algumas das ações que você já vivenciou e que elas avançam mais e que elas trazem novas ações. Não é? Então, eu acho que o tempo é o tempo onde o professor percebe o que é que eu preciso expandir nesse conteúdo, o que é que eu preciso trazer mais de significado desse conteúdo para a vida dos estudantes. Então, eu acho que o tempo é esse e que ele está aí constante na nossa frente. Não é? Basta a gente tentar ver qual o melhor momento da gente inserir pelo fato da preparação que você precisa fazer. Mas não é apenas, eu acho que eu vou tentar vincular 2, 3 ações. Você vai vincular 2, 3 ações com quais objetivos, com quais propósitos. Então, você percebe, você para, você organiza, você coloca em papel, em mente, o que é que você vai desenvolver, e aí você começa. Eu acho que o movimento é basicamente esse, pelo menos é a minha percepção. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos, pensam que para atingir os resultados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores que ainda pensam dessa forma? Olha, eu acho que vou fazer aqui uma colocação, por exemplo, que às vezes é melhor você perder tempo para ganhar tempo. Eu acho que não é você dizer que cumpriu todas as páginas do livro. É você olhar para o seu estudante e saber o que é que ele construiu de conhecimento a partir daquilo que você trabalhou. Então, não significa, por exemplo, eu marcar várias habilidades, desenvolver vários conteúdos com meus estudantes, seguindo aquele plano, porque tem que ser seguido, mas sem ter esse feedback de fato do que é que ficou de conhecimento. Então, eu acho que, assim, você pensar no trabalho com projetos, talvez você diga, mas o resultado vai ser mais demorado. Mas, na verdade, o resultado não precisa só vir retratado em números. Eu preciso pensar em uma educação de qualidade, uma educação que retrate aí não apenas números, mas que diga para mim o quanto aquele aluno se transformou a partir daquilo que ele aprendeu. Né? Nós não somos, por exemplo, um robô, onde a gente apenas pega as informações, guarda elas. Nós pegamos as informações e transformamos elas. Cada estudante faz isso. Então, quando ele percebe que aquele conteúdo que ele aprendeu, ele pode aplicar em uma determinada situação do seu dia a dia, a gente pode dizer que a gente gerou aprendizagem significativa. A gente pode dizer que a gente gerou transformação. E o que é educação se não gerar transformação? Não é? Eu posso, talvez, te repetir uma lista de série de números ou de palavras. Mas se esses números ou de palavras não significarem nada para mim, eu não considero uma aprendizagem significativa. Eu considero uma aprendizagem, vamos chamar naquele ditado que a gente diria na decoreba, não é? Decorar uma lista de coisas, decorar um texto, decorar uma fala. Eu acho que a nossa educação é muito mais do que isso. A educação, na verdade, é muito mais do que decorar. A educação é fazer. E nós temos que ser a escola, não a escola da reprodução, mas a escola da construção. É a gente usar o que já foi reproduzido. É a gente usar o que já foi construído para construir outras coisas, para construir outros olhares. E eu acho que quando a gente pensa e acredita nessa perspectiva dos projetos, ela traz isso. Ele traz isso porque ele não fica só naquela linha ali. Ela traz outras vertentes, ela tem outros viés para serem feitos. Por exemplo, a aula de matemática eu poderia começar duramente falando o que era MMC e o que era MDC, múltiplo divisor comum, e aí vai. Eu poderia apenas partir daí. Mas no momento que eles agora vão saber, a partir da bula do remédio que eles viram, do tempo que tem, 4, e aí eles podem ir contando 4, 8, 12, 16, e por aí. E aí isso assume um outro significado para a vida daqueles estudantes, entende? Eu acho que o projeto, ele possibilita isso. O projeto, ele traz essa vivacidade, ele traz aquele conteúdo para a vida, ele materializa, eu acredito muito nessa perspectiva. O projeto também é importante porque os estudantes, eles que são os autores, né? Então o professor só vai orientando os estudantes. E a partir da hora que os estudantes eles fazem, aquilo tem mais significado para eles e também
eles vão ter maior interesse em participar? Eu acredito que os projetos, eles permitem um protagonismo muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais eficiente em sala de aula. Não é porque não é você lá na frente falando tudo, não é você lá na frente fazendo tudo, é você orientando. Então, eu acho que a gente, professor, assume mais uma posição de mediador quando a gente está trabalhando com os projetos, e quem está lá protagonizando a ação é o estudante. Então, no momento que ele protagoniza, ele vai testar, ele vai confrontar, ele vai tentar buscar possibilidades, e ele vai trazer, inclusive, para a gente olhares que talvez não fossem os nossos. Então, eu acredito que os projetos, além de tudo, eles permitem esse protagonismo dos estudantes, lá no chão da escola, fazendo as atividades, e inclusive perpassando esse chão da escola, porque eles vão trazer algo que eles talvez foram procurar na comunidade, talvez foi algo que ele foi perceber daquela situação cotidiana dele, e ele está vendo ali no chão da escola. Então, eu acho que é isso, é protagonizar o estudante a partir do trabalho com projetos. Existe um passo a passo de se fazer um projeto? Eu acredito que, assim, nós temos que ter algo a seguir, claro, mas eu não acho que não é aquela receita de bolo que você tem que seguir à risca isso. Então, assim, claro que você vai primeiro tentar elencar quais são as etapas que você vai fazer antes, durante e depois, lógico. Né? Eu basicamente acho que tudo, por exemplo, precisa partir do que é que eu estou percebendo de dificuldade, ou do que é que eu percebo que essa turma precisa expandir. Então, acho que a gente precisa pensar em, sei lá, em uma temática, por exemplo, ou em algo que possa aí gerar as ações que eu vou fazer. E depois desse momento, a gente precisa pensar, não é, nessa temática, no contexto dela. Qual é o contexto que essa situação está se passando? Como é que ela está se passando? Por que ela está se passando? Como é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho que ter de situações para resolver, para mudar esse cenário? Então, a contextualização eu considero como uma das segundas etapas, né, após escolher essa temática, é uma das etapas importantes, é você entender o contexto que aquela situação tem se passado, por que ela está se passando daquela forma. E aí depois eu acho que vai gerar aquela palavra famosa que a gente tem, que é o brainstorming, né? Eu acho que é isso, né? Aquela tempestade de ideias que vão surgindo para a gente. Eu acho que eu posso levar uma bula, como por exemplo, no meu caso, eu disse, eu acho que eu vou levar uma bula, mas eu já tive outras situações que eu disse, eu vou tentar confeccionar um relógio com meus estudantes, vou pegar um transferidor, vou imprimir também lá e vou colocar nesse relógio para eles entenderem o que é ângulo. Então, eu acho que essa tempestade de ideias é você perceber o que é que eu tenho ao meu alcance, ou ao alcance dos estudantes que podem ser trazidos para essa situação, para esse conjunto de ações, para esse projeto. E aí, na sequência, você vai, então, tudo bem, eu vou tentar fazer isso em quanto tempo? Quais são as ações que eu vou fazer? Você vai definir quais são as ações que você vai fazer. Antes eu vou fazer o quê? Durante eu vou fazer o quê? E depois, como é que eu retomo para saber se de fato eu consegui construir conhecimentos com a minha turma? Não é? Então, nesse momento, você vai definindo as ações, vai definindo o tempo delas, e eu acredito que no fechamento, essa retomada seria aquela avaliação. Mas eu não falo aqui daquela avaliação de entregar algo para os meninos escrever lá num papel. Eu acho que você pode fazer uma roda de conversa com os estudantes. Eu acho que você pode ir percebendo quais são os comportamentos deles quando eles se referem a determinadas coisas que você trabalhou ali. É você notar se houve, de fato, mudança de pensamento, se houve, de fato, quebra de alguns conceitos que eles tinham. E aí você vai percebendo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Na minha ideia, eu tento trabalhar por aí. Eu não vou muito para aquela ideia de, no projeto tem que seguir à risca todo isso aqui, você tem que ter esse conjunto de coisas. Eu acho que a gente pode trazer mais para o chão de sala, para aquilo que é de fato possível para a gente fazer, porque não adianta elaborar um documento gigantesco com muitas páginas, se na prática a gente sabe que não vai dar tal qual está ali. Então a gente vai se modelando, a gente vai se moldando, a gente só não pode perder, quando a gente tenta fazer isso, o foco do que é que a gente quer.
né? Porque quando a gente tem o foco, quando a gente tenta aí, eu apliquei essa ação, ela não foi tão eficaz como eu imaginava, você já vai criando outra alternativa, você já vai reconstruindo uma outra ação, para que aquilo possa ser plenamente atendido. Então, eu acho que, resumindo, a gente parte da temática, né, do que é que eu quero trabalhar, eu venho para o contexto dela, qual é o contexto dessa ação, por que essa situação está acontecendo, e aí eu venho para as ideias, a tempestade de ideias, o que é que eu posso usar, o que é que eu vou adaptar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho, o que é que a escola tem, o que é que meus estudantes têm, que juntos a gente pode aí agregar. E aí você vai para a parte das ações e o tempo delas, em qual tempo você vai aplicar cada uma delas. E no final, fazer aquela retomada, não é? Para que você possa perceber o que é que de fato, não é, foi construído a partir desse conjunto de situações que você propõe para a sua turma. Ótimo. Agora, qual o papel da tecnologia na sala de aula? Olha, eu acredito que nós, hoje, precisamos, enquanto professores, né, claro, ser o professor onde o estudante possa encontrar coisas além do Google, isso é fato. Eu acho que a gente tem que ser aquele professor onde o aluno possa encontrar, não é, esse afeto, esse apoio, esse incentivo, esse estímulo, não é? Algo que ele possa encontrar além do que ele vai lá na internet. Mas eu também não posso dizer que a gente não tem que inserir as ferramentas pedagógicas em sala de aula, não é? Porque, na verdade, a maioria dos nossos estudantes hoje, uma grande maioria, elas têm ao acesso a ferramentas tecnológicas, sejam elas um celular, seja ela o tablet, seja ela o notebook, em algum momento das suas vidas, não é? E aí, a gente não pode negar os benefícios que essas tecnologias podem trazer para a sala de aula. Eu acredito, inclusive, que o nosso país, Brasil, precisa avançar muito no sentido de equipar, né, escolas e estudantes com tecnologias, com recursos de tecnologias, porque elas são brilhantes. Né? Eu tenho inserido nas minhas salas de aula, por exemplo, aplicativos para que as crianças possam perceber como são os sólidos geométricos a partir da realidade aumentada, e a experiência que eu tenho foi fantástica com os meus estudantes. Foram fantásticas. Então, por exemplo, levar para plataformas que possam trazer jogos para a sala de aula, jogos online lá com os meus estudantes, né, ferramentas lá que podem ser criadas jogos ou atividades interativas, isso traz muito benefício para a sala de aula. Então, eu acredito que nós, professores, em pleno século XXI, precisamos dar as mãos à tecnologia. Nós precisamos trazer, em algum momento, a tecnologia. E eu digo que essa realidade não é tão fácil, porque em algumas escolas a conexão não é tão boa, mas eu acredito que em algum momento, o momento que você conseguir levar seus conteúdos a partir de um trabalho, não é? Com o apoio, com o auxílio das ferramentas tecnológicas, os benefícios são gigantes. Eu sempre tento, não é, levar, não é, às vezes até uma aula em slide, uma aula interativa, algo que eu possa colocar em imagens, algo que eu possa colocar pequenos vídeos para as discussões, ilustrações, esquemas, não é? Até mesmo partir de algo que, como eu disse, de um aplicativo que possa os estudantes, a partir deles, aprender como é que são esses sólidos geométricos a partir da realidade aumentada ou de tantas outras coisas. Então, propor um jogo, encaminhar um link de um jogo para o estudante, de uma atividade que ele possa instalar, né, em casa, em qualquer outro momento, fora o espaço de sala de aula, revisitando aquele conteúdo a partir de uma videoaula ou de outras coisas mais. Então, é isso, a tecnologia ela vai promover uma transformação muito forte em sala de aula. Ela tem promovido isso. E no nosso país ela não tem promovido ainda mais pela escassez. Principalmente aqui na região Nordeste, a gente tem em muitas escolas a falta, na verdade, a gente sente muita falta da tecnologia, de uma conectividade, né, de tablets, de notebooks, ou dos próprios computadores para que os estudantes possam estar aí aprendendo a partir do que essas ferramentas podem, com o auxílio dos professores, propiciar em sala de aula. Então, eu sou um professor muito adepto à tecnologia. Inclusive, né, na pandemia,
professor precisou dominar essas ferramentas, o professor precisou entender, né, que aquele celular que muitas vezes era proibido em sala foi o único meio para que a aprendizagem pudesse acontecer. Então ele teve que se destravar, seja lá em conseguir fazer algo no notebook, talvez que ele não sabia fazer, talvez usar o celular, ir lá para uma aula no YouTube, uma videoaula, um passo a passo. Ele precisou se reinventar. E foi aí onde a tecnologia veio para dizer: a gente precisa se aliar, a gente precisa estar junto, a gente precisa caminhar junto, porque a tecnologia ela pode, de fato, trazer grandes benefícios para a sala de aula, sim. Eu lembrar da questão da pandemia, que tinha muitos professores, principalmente os professores mais velhos, né, que não sabiam nem ligar um notebook, não sabiam ligar um computador, não sabia nem o básico, e teve que dar aula remoto. Então, muitos professores ficaram depressivos, com crise de ansiedade devido que nós, professores, não só da região norte ou nordeste ou região sul, todos os professores devem estar logados, né? Porque hoje o nosso aluno, nossas crianças, elas já nascem conectadas. Então, você falou que a escassez nas escolas do Nordeste, né? Só que aqui em São Paulo, por ser um dos estados mais ricos do país, as escolas sofrem com a falta da tecnologia. Eu tenho um notebook da prefeitura, porém eu não tenho internet. Quando eu quero pesquisar alguma coisa na escola, eu uso do meu celular. Então, nós aqui não temos também a internet, uma internet boa, eficaz nas escolas. Apenas na secretaria da escola, mas para os professores não tem. Então, não é só a região Nordeste que está tendo essa escassez da tecnologia dentro da escola. Também São Paulo, por ser uma região, um estado mais rico do país, não tem. A maioria das escolas, quase todas as escolas. Mas muitas vezes, Givanildo, passa as reportagens na televisão mostrando que é lindo, maravilhoso, só que não é lindo, maravilhoso. Mostrou lindo porque pegou uma escola modelo. Não é que aquela escola modelo, todas as outras seguem o mesmo padrão. Não é. Eu falo isso porque eu sou professora, já fui professora do Estado e hoje eu sou professora da Prefeitura e não vejo muita diferença. Dizem que as escolas da Prefeitura são mais equipadas do que a escola do Estado. Quando eu dei aula na escola do Estado, são muito sucateadas. Isso, de fato, é um fator preocupante. E você colocando que também aí na região onde muitos de nós aqui acreditamos que seja uma realidade até bem mais diferente, e aí agora você me dizendo, aí é que traz, assim, uma preocupação ainda maior. Por quê? Porque principalmente, claro, a gente não pode centrar todas as dificuldades da educação a partir da pandemia. Elas foram agravadas, mas principalmente agora na pandemia, ela veio para dizer que a tecnologia, né, ela precisa estar presente, ela precisa ser aliada, né, para que as redes de ensino, do meu ponto de vista, elas possam reparar, não é? E a gente não sabe quanto tempo será necessário, mas para que elas possam reparar, minimizar, vamos dizer assim, os impactos que a pandemia trouxe para a educação, a gente precisa ainda mais se aliar à tecnologia. A gente precisa pensar em personalização do ensino. A gente precisa pensar no que essas ferramentas podem propiciar em sala de aula. A gente precisa pensar nisso e a gente precisa ter elas à disposição. E quando você falou aí, às vezes eu uso meu celular, geralmente é a minha internet, é o meu pacote de internet mesmo, que de fato é ele que me serve para que eu possa estar pesquisando, para que eu possa estar tentando fazer. E às vezes até o meu próprio celular que eu levo para a sala e que passa na mão dos alunos para que eles possam estar também vendo algumas das situações que eu levo a partir do que essa ferramenta pode trazer. Então isso traz para nós, professores, uma grande reflexão do quanto que ainda a nossa educação precisa de ter esse apoio. Quando você fala em conectividade, e aí você vai trabalhar com alguma coisa que vai usar a rede da escola, em algumas que tem, das que eu já trabalhei, por exemplo, e que trabalho,
E aí você vai, quando conecta 3, 4, 5, a coisa já não funciona, a coisa já não roda. E quando você está com uma turma de 30, de 35 ou 40 estudantes, e aí ela se torna quase que impossível. E aí você planeja, você leva a ação, mas quando você vai executar, tem a dificuldade que lhe trava. Né? Então, assim, ainda há essa dificuldade que ela é bem real, e ela não é apenas representada, talvez, por aquela escola, que talvez se coloca lá como uma escola que tem os equipamentos, porque as outras, ou a grande maioria dessas escolas, eu acredito que, como você até falou da sua região, né, elas não representam esse modelinho que está tudo ok. E a gente precisa trazer essa tecnologia, sim, porque ela aliada ao professor, ela só vai engrandecer, ela só vai trazer benefícios e desenvolvimento para a educação. A tecnologia, ela chegou na pandemia e chegou para ficar. Seguindo na educação, o que deveria mudar na educação? Na verdade, eu acredito que ainda, na grande parte das escolas do nosso país, elas ainda reproduzem modelos, sei lá, desde a época lá do descobrimento, né? Talvez aí na época lá de Comênios, ainda a gente tem aquela escola que tem que ter no mínimo os 200 dias letivos, a gente ainda tem aquela escola que tem que ter as mínimas 4 horas diárias para os alunos, as mínimas 800 horas anuais. A gente ainda está naquela escola onde as disciplinas são muito mais individualizadas. Eu acho que ainda no nosso país a gente também precisa pensar nessa educação onde as áreas de conhecimento possam ser mais integradas também, eu acredito nisso, onde as disciplinas possam conversar mais, onde as coisas possam acontecer de maneira mais a resolver demandas de fato pertinentes em cada escola. Eu acho que assim, a gente precisa, vou usar um termo aqui, desengessar mais essa educação. Ela precisa ser mais ampla, ela precisa ser mais dinâmica, do meu ponto de vista, ela precisa ser mais livre, ela precisa atender mais, de fato, os anseios dos estudantes, não é? A partir da conversa mais interdisciplinar, do meu ponto de vista, precisa mais acontecer isso, não é? E uma das coisas que a escola dos dias de hoje precisa estar mais aberta é também entender que não é só conteúdo, ela precisa pensar numa formação mais integral. E quando eu falo em uma formação integral, ela precisa pensar nesse conhecimento que está indo para uma pessoa que talvez sofra, uma pessoa que talvez ri, uma pessoa que talvez chora, uma pessoa que talvez está ali ansiosa. A gente precisa pensar no emocional, a gente precisa pensar numa escola que também atenda essa dimensão socioemocional do estudante. Inclusive, a Base Nacional, como a BNCC, ela propôs, né, mas eu acho que ainda precisa a gente trazer mais isso, isso precisa ser mais palpável no chão da escola, isso precisa estar mais vivo, mais firme, mais presente. Então, eu acho que os desafios da educação do país é como ela vai estar sendo uma educação mais aberta, mais atrativa, uma educação menos engessada, como é que ela vai incorporar nesses conteúdos o emocional, o fator emocional dos estudantes, como é que ela vai incorporar mais essa realidade. E, claro, com muitos investimentos também na área tecnológica, claro, além de outras coisas que precisam acontecer, mas que esses problemas são grandes desafios para essa educação. Eu acho que a educação do século XXI, ela realmente tem que corresponder a o que se passa no século XXI. Eu acho que a gente não tem que reproduzir agora no século XXI algo que aconteceu lá no século XX, num outro tipo de sociedade, num outro tipo de comportamento, num outro tipo de situação. Eu acho que a escola tem que ser mais real, sabe? A escola que tem que estar mais agora. E não a gente usa o nosso passado. É claro, o passado, a história, ela é super importante. Mas a gente precisa conversar mais no agora, para resolver os problemas do agora, pensando no que a gente já fez, mas onde é que a gente quer entregar esses nossos estudantes, que tipo de sociedade, de fato, a gente está construindo, da forma que a escola está. Então, eu acho que é um grande desafio pensar nisso. Como é que essa escola vai atender mais aos problemas reais, ao que temos agora,
a resolver esses problemas, a preparar esse jovem de agora, essa criança de agora, para que ela possa ir construindo esse futuro. Eu acho que é isso, um dos grandes desafios é como a gente fazer isso. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professor? Olha, eu sei que às vezes, quando a gente termina uma aula, que tá lá com a camisa suada, que a gente tá com aquele fervor de dizer, meu Deus, como tem sido difícil, eu acho que naquele momento a gente diz, por que eu escolhi ser professor? Mas quando a gente olha para aquele aluno da gente, que a gente fez ele enxergar a realidade de uma outra maneira, quando a gente consegue fazer com que as nossas aulas, com o desenvolvimento das nossas aulas, a gente mude também aquele nosso estudante, eu acho que a gente se reabastece de energia. E eu digo aqui para você, se fosse para eu escolher de novo uma profissão, eu escolheria 10, 15, 20 vezes, sei lá quantas vezes fosse, mas eu escolheria sim ser professor. Porque eu acho que, além dos desafios, a gente tem o que nos reabastece, que é o desenvolvimento dos alunos, que é quando a gente vê e quando encontra o aluno diz, professor, a pessoa que eu me tornei hoje tem sua contribuição, foi você. Eu acho que nada paga isso, não é? É claro que a gente precisa mais de reconhecimento profissional, a gente precisa de muito mais apoio, de reconhecimento financeiro, a gente precisa de muita coisa. Não é? Que não é só essa paixão, mas a paixão tem que nos mover também. Não é? A gente tem que pensar nas questões que vão nos manter, que vão nos sustentar, que vão nos trazer condições para cumprir os nossos compromissos, para nos manter bem. Sim, é claro que temos. Aí eu acho que quando a gente vincula essa parte de amor pela profissão, a gente não tem que desvincular o outro lado, mas eu acho que quando a gente fala e vê o nosso estudante se desenvolvendo, a gente bate no peito e a gente diz, eu queria de novo, quantas vezes fosse. E eu digo para você, eu queria sim. Bom, né? As pessoas comentam muito. O professor, ele quer ganhar dinheiro, então ele não tem amor à profissão. Só que o professor, ele tem contas a pagar. Nós temos contas a pagar. Como nós vamos trabalhar, fazer voluntariado? E nossas contas? Claro, o professor precisa viver bem, o professor precisa viajar, o professor precisa ter sua condição para o lazer, o professor precisa cuidar de sua saúde, o professor precisa, ele tem família, ele precisa também cuidar da sua família, ele precisa manter a família como um todo, ele precisa, para isso, de dinheiro, como todos os outros profissionais precisam. Então, não posso dizer, um médico pode ganhar sei lá quanto X, o professor pode só isso. Não é isso. Então, o médico tem suas necessidades, o professor também tem. Todos nós temos. Então, eu acho que não é a questão de dizer, o professor só quer dinheiro. Eu acho que toda profissão, ela quer, sim, ser reconhecida, né, pelo aquilo que faz. E eu faço uma pergunta, se não fossem os professores, quais profissões, de fato, estariam aí postas na sociedade, atendendo e servindo? Todos passam pela mão dos professores, né? Então, somos nós, professores, os responsáveis por isso. Então, nós precisamos, sim, claro, ser valorizados. Nós precisamos, sim, de valorização. E quando se fala em valorização, não me restringe apenas uma valorização financeira, mas uma valorização ética, uma valorização moral, uma valorização em informações, uma valorização enquanto pessoa humana, não é? Em relações e em tantas outras coisas que são necessárias. É disso que eu falo. Agora, o que é ser professor? Ser professor é ter uma série de desafios a cada dia para resolver. A gente resolve, sei lá, 5, 10, 15 desafios hoje. Amanhã tem outros, viu? Tem outros 10, 15, 20 para a gente resolver. Então, eu acho que ser professor nos dias de hoje é ser um professor que se reinventa, é ser um professor que se reabastece, é ser um professor que vai pensar nas possibilidades. Porque se a gente só pensar nas dificuldades, se a gente só centrar as nossas energias naquilo que não está dando certo, a gente precisa mudar de profissão. Porque eu acho que a gente não vai conseguir fazer um trabalho bem se a gente não está bem, se a gente não acredita. Então, o grande desafio do professor nos dias de hoje é essa reinvenção, que ela é constante. É essas questões de enfrentar os desafios e estar bem no outro dia para tentar ir para a sala. E claro, no dia que não estiver bem, tudo bem, a gente é humano, a gente não é máquina, a gente não é de ferro. É não se frustrar.
mas é pedir apoio, sei lá, é conversar com quem que for, é expressar as dificuldades que está sentindo, é dar o grito do pedido de socorro, não é? Mas é também se reinventar. Eu acho que é isso. O professor dos dias de hoje é o professor que se reinventa, inclusive não só em suas práticas, mas em suas crenças também, não é? Que se alimenta de um desejo, de que se alimenta de que as coisas podem melhorar a partir de sua ação. Eu acho que é isso. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para estudantes, professores, para toda a comunidade escolar e para as pessoas que irão assistir você. A mensagem que eu digo, né, para todas as pessoas da educação, né, especialmente para os professores, para a minha categoria de professores, né, é que a gente não deixe a chama da esperança apagar. É de que a gente, quando chegar cansado, no outro dia a gente possa se levantar e dizer: hoje eu vou transformar mais uma vida, hoje eu vou ser mais a luz naquela vida daquele aluno. Então, que essa chama ela não se apague, não é? Porque até mesmo a missão que nós temos ela não é pequena, não é? Porque a sociedade ela depende também da transformação que a gente faz pela educação, né? Não somos nós da educação responsável pelo todo, mas a nossa parte ela é muito significante porque nós transformamos as vidas das pessoas a partir da educação. A educação emancipa e assim como dizia Paulo Freire, não é? Nós transformamos as pessoas para que essas pessoas transformem o mundo. E aí quando a gente faz essa educação que transforma essa vida, não é? Que pensa em equidade, que pensa em respeito, que pensa em valores, que pensa em resiliência, que pensa e usa a empatia, não é? A gente vai ter uma sociedade melhor. E essa sociedade melhor vai ser feita a muitas mãos, não é? A muitas lutas. Então, esse desejo precisa ser frequente, esse desejo precisa ser permanente. Então, é essa frase, é essa fala que eu deixo para os colegas meus professores, que a gente possa continuar acreditando e perseverando, porque muitos já fizemos, né? Cada um professor, se olhar para trás, sabe da trajetória que já escreveu na vida de tantos alunos, já sabe das mudanças que foram feitas a partir de suas ações. Então é acreditar, é usar isso como aquela mola propulsora para a gente fazer ainda mais, para a gente lutar ainda mais e a cada dia a gente transformar esse mundo num mundo melhor a partir da educação. Ótimo. Então vamos finalizar. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.